Crescente Vermelho do Egito anuncia a entrada do segundo comboio humanitário do dia na faixa de Gaza. É o quarto deste sábado. Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia defendem uma pausa humanitária, mas não cessar fogo entre Israel e o Hamas. A decisão é aguardada por Estocolmo há meses. O presidente turco envia para o Parlamento a ratificação da adesão da Suécia à NATO. Chegada de migrantes aos países da OCDE e concessão de cidadania bateram recordes em 2022. O Crescente Vermelho do Egito anunciou esta segunda-feira à tarde a chegada de um quarto comboio de ajuda humanitária à faixa de Gaza. Foi o segundo comboio do dia e o quarto desde que no sábado entraram os primeiros 20 caminhões pelo posto fronteiriço de Rafah, com alimentos, água e medicamentos. Os Estados Unidos e Israel tinham confirmado, no domingo à noite, o acordo para permitir, a partir desta segunda-feira, um fluxo contínuo de ajuda humanitária aos civis retidos no sul da faixa de Gaza, e assim parece estar a acontecer, sem sobressaltos. As forças israelitas apenas interditam a entrada de combustível, receando que o mesmo seja desviado para os militantes do Hamas, que se preparam para a anunciada contraofensiva de Israel por terra, mar e ar ao ataque terrorista de 7 de outubro. Entretanto, aviões com ajuda humanitária para a faixa de Gaza continuam a aterrar no Egito. O braço muçulmano da Cruz Vermelha Internacional, o Crescente Vermelho, confirmou entretanto a chegada de aeronaves com bens essenciais oriundos da Argélia e do Iraque. Mais de 5.000 mortos e 15.000 feridos. O balanço da tragédia em Gaza chega ao Ocidente pelo crivo do Hamas. Os números da guerra declarada por Israel não têm confirmação independente, mas só esta segunda-feira foram confirmados centenas de ataques à faixa de Gaza. O fluxo de ambulâncias que chegam aos hospitais de Gaza ilustra o impacto dos bombardeamentos do exército israelita. Há uma semana, Tel Aviv mandou os palestinianos descer para sul, anunciando um endurecimento dos ataques a norte, mas os bombardeamentos prosseguem em todo o território. O cerco montado a Gaza cede esporadicamente aos ataques das milícias do Hamas. A maioria dos projéteis disparados contra Israel são travados pelo Drone, o escudo de defesa israelita. Do terreno surgem informações de que a operação terrestre do exército israelita contra o Hamas é iminente. Boa parte dos 360.000 militares na reserva que foram convocados por Tel Aviv terão sido colocados ao longo da fronteira com Gaza. Os profissionais de saúde em Gaza estão na linha da frente da guerra entre Israel e o Hamas. Para além dos bombardeamentos, têm de gerir os cortes de energia e a falta de medicamentos para assistir os milhares de feridos. Perto de Khan Yunis, no sul do enclave, o médico do serviço de urgência, Nur Eldin Al-Khatib, falou com a Euronews sobre esta perigosa missão. كل يوم بيمر علينا حالات صعبة، كل يوم حالات أصعب من اللي قبله، أغلب الحالات للأسف يعني كانوا أطفال بالدرجة الأولى وبعد هيك بيجي نساء. بالنسبة للحالات يعني كلهم صعبة. طبيعة عملي أنا هنا في غرفة، أغلب عملي كان في غرفة العناية المكثفة هنا التابعة للطوارئ. أغلب الحالات اللي بتيجي صراحة بيكون وضعها صعب على يعني قريبة من الموت، أغلبهم بيجي مع الأسف. أطفال بيبقوا مبتورين أطرافهم أو كل جسمهم مليان شظايا. للأسف اليوم ما فيش أي طاقة استيعابية. وصلنا لدرجة إنه يعني نختار مين يعيش ومين يموت حسب درجة الحالة. As equipas médicas locais vivem também num constante medo que os familiares ou os amigos mais próximos lhes possam surgir pela frente, numa maca, a qualquer momento. بأخر استجابة باقي الأجسام لو صار حدث صار قصف إشي ما بتأخر شوي ممكن يتأخر شوي في بعض الأوقات نتيجة عدم التواصل أو القدرة على التواصل معهم. التوتر أكيد موجود يعني أكيد الواحد بيكون متوتر وبخاف يكون في حدا من أهله موجود في القصف هذا تمام. صارت بعض الأطباء لقوا أهليهم من ضمن الشهداء اللي جايين والجرحى. طبعا إن شاء الله هذا شعور لا الله لا يكتبه حدا أنت تكون رايح تستقبل حدا تلاقي أهلك من بينهم. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos anunciou domingo a morte de 29 colaboradores. O portal Insecurity Insight registrou a morte de pelo menos 40 profissionais de saúde na faixa de Gaza desde 7 de outubro. A diplomacia da União Europeia advoga uma pausa humanitária para o Médio Oriente.
Os ministros dos negócios estrangeiros, reunidos segunda-feira no Luxemburgo, conseguiram chegar a consenso sobre este ponto, para assegurar ajuda para os palestinianos. Mas as divisões entre os Estados-membros sobre como lidar com as partes no terreno não permitiram aprovar um pedido de cessar-fogo entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, como defendeu o secretário-geral da ONU. As a person who would be against a ceasefire. Ceasefire means no one gets killed that day. But we have to think about what the goals are. And for Israel, and I think for the Western world, the goal would be to go after Hamas, the terrorist organization which has been terrorizing Israel for very many years. There is a terrorist organization controlling Gaza, sending rockets every day, perpetrated a barbarous attack on Israel territory. So the question is how such a ceasefire should be established. It needs to be established on both sides since it's valid, and I hope that no one is not understanding that Israel has a right for self-defense. O governo de Israel intensificou os ataques aéreos segunda-feira, mas os Estados Unidos aconselharam-no a adiar uma invasão terrestre para dar mais tempo para negociar a libertação de reféns feitos por militantes do Hamas. Ao nível da resposta militar, a posição comum oficial da União Europeia é que Israel tem direito à autodefesa desde que no respeito pelas regras do direito humanitário internacional. Of course, a call for a ceasefire would essentially be telling the Israelis, stop. And there are a number of people, leaders within the EU, that don't agree with that. They would want to see Israel given the chance, given the opportunity to, as they put it, eradicate the extremist elements in Gaza. I don't think that they will. But nevertheless, that's another story. That's a military discussion to be had. Outra linha oficial da União Europeia é que é necessário um novo processo de mediação internacional, assim que for possível, para implementar a solução política de dois Estados soberanos prevista numa resolução das Nações Unidas. A Suécia está mais perto da NATO. O presidente turco entregou esta segunda-feira ao Parlamento de Ankara o protocolo de ratificação da entrada da Suécia na Aliança Atlântica. A Turquia acusava o governo sueco de acolher ativistas e simpatizantes da guerrilha curda, recusando os pedidos de extradição e também por não ter travado as manifestações públicas de queima do Corão. Agora, depois de intensas pressões dos parceiros da NATO, Recep Tayyip Erdogan validou o protocolo. Nas últimas semanas, Erdogan fazia depender a luz verde de concessões de Washington, sem detalhar. Refira-se que a assinatura segue-se ao levantamento pelo Congresso dos Estados Unidos do bloqueio à venda de caças F-16 às Forças Armadas turcas. Cabe agora ao Parlamento de Ankara a aprovação final, mas o gesto é visto como uma formalidade. Suécia e Finlândia abandonaram décadas de neutralidade e pediram para aderir à NATO após a invasão russa da Ucrânia. A Finlândia concluiu o processo em abril passado. Russian forces are funneling additional forces to the Avdiivka front, despite ongoing challenges with the frontal mechanized assaults and the failure of a renewed push over the past few days, says the Institute for the Study of War. Russian sources claim that Ukrainian defensive fortifications, including minefields, pose a significant challenge to Russian advances around Avdiivka. Avdiivka, with the pre-war population of around 32,000 people, has been a symbol of Ukrainian resistance since Russia's invasion in 2014. The frontline city, which is widely viewed as a gateway to recapturing the Russian-occupied city of Donetsk, which is about 20 kilometers away, was briefly seized by Russia in 2014, but was later retaken by Ukrainian forces, who in the next years have built solid fortifications here. Ukrainian sources stated that Russian forces continued to transfer personnel to the Avdiivka direction to support offensive efforts despite heavy losses. The UK Defence Ministry says recent Russian assaults in Avdiivka have contributed to a 90% increase in Russian casualties recorded by the Ukrainian Ministry of Defence. It is likely that Russia has suffered up to 190,000 permanent casualties, killed and permanently wounded since the full-scale invasion began, with the total figure, including temporarily wounded, recovered and due to return to the battlefield, of up to 290,000.
And this does not include Wagner Group or the prisoner battalion who fought in Bakhmut. A chegada de migrantes aos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico atingiu níveis recorde em 2022, revela o último relatório da OCDE. Com 6 milhões de novos imigrantes permanentes, sem contar com os refugiados da Ucrânia, pelo menos 1 em cada 3 países da OCDE registraram os níveis mais altos dos últimos 15 anos, com alguns deles, como o Canadá e o Reino Unido, a atingirem novos máximos. Além destes números, há ainda a acrescentar os refugiados da Ucrânia. Até junho deste ano havia mais de 4,5 milhões de ucranianos deslocados em países da OCDE, como a Alemanha ou a Polónia. Os Estados Unidos são quem alberga o maior número de refugiados ucranianos em termos absolutos, enquanto a Estónia, a Chequia e a Lituânia acolheram o maior número em proporção à respectiva população. Também os pedidos de asilo na OCDE atingiram um valor recorde em 2022, com mais de 2 milhões de requerimentos, um número muito acima do 1.700.000 registrados no biênio 2015-2016, o anterior máximo. A subida foi muito impulsionada pelos requerimentos nos Estados Unidos, com cerca de 730.000 pedidos. Os principais países de origem dos requerentes de asilo dentro da OCDE em 2022 foram a Venezuela, Cuba, o Afeganistão e a Nicarágua. Por outro lado, a obtenção de cidadania em países da OCDE também bateu um novo recorde em 2022, com 2.800.000 pedidos aprovados, de acordo com dados preliminares. Entre 2021 e 2022, o emprego de migrantes subiu em todos os países da OCDE, exceto na Polónia. O número de admissões de estudantes internacionais aproximou-se dos 2 milhões pela primeira vez. Alguns países, com falta de mão de obra, aligeraram o acolhimento, outros, como o Reino Unido, tentam fechar a porta.